Alô, amigos, é hora do segundo Guerra aqui no Não É Só Futebol. E a análise de hoje é com referência aos empates de Remo e Paysandu na 12ª rodada da Série C. Empates com dois olhares, com duas histórias. Aparentemente, resultados ruins para as duas equipes, mas há sempre um lado bom, há o outro lado da moeda em cada resultado. Vamos falar sobre isso já já. Um Baianão lotado. Mais de 5 anos depois, o Remo voltou para o seu estádio. Uma festa que durou a semana inteira e acabou apreensiva no momento que a bola rolou. Aquilo que era só alegria virou preocupação. O Remo, logo no início do jogo, claudicou na marcação, abriu o seu setor defensivo, principalmente pelo lado esquerdo, e tomou 2 gols em 2 minutos. Uma água na fervura, sem dúvida alguma. O time não conseguia encontrar o caminho do gol do time do Luverdense, que se mostrava competente nas saídas de bola, tocando com inteligência e dificultando as ações do clube do Remo, porque fazia uma recomposição interessante e inteligente. O Remo não conseguiu mudar a história no primeiro tempo. 2-0 foi o placar para a equipe do Leque na primeira etapa do jogo. Mais apreensão, mais tensão, mais preocupação e muito mais emoção no segundo tempo. O Remo mudou a sua forma de jogar. Aliás, ainda no primeiro tempo, a saída do Carlos Alberto e a entrada do Emerson Carioca deu uma nova formatação ao Leão Azul. 4-3-3, flexível, maleável, aproximação muito forte do Eduardo Ramos. No segundo tempo, o Remo empurrou o Luverdense para o seu campo de defesa, marcou o seu primeiro gol com o Marcão, pressionou, apoiado pela sua torcida e acabou achando o empate, encontrando o empate no último lance do jogo com o Eduardo Ramos. 2-2. Por que 2 olhares para um resultado como esse? Porque o empate, da forma como aconteceu, acabou sendo um resultado bom para o clube do Remo. Estava perdendo por 2-0 e acabou chegando ao empate, garantindo um ponto. Por outro lado, o Remo jogou em casa contra uma equipe que está na zona do rebaixamento e não conseguiu vencer. É o 5º jogo sem vitória do clube do Remo. Uma sequência muito preocupante. Dos últimos 15 pontos disputados, o Remo conquistou apenas 3. E isso deixa o torcedor muito preocupado. A competição está se afunilando, entrando na reta final e o Remo, neste momento, é o 4º colocado. Ainda no G4, mas com olhares, com cobiças muito próximas que ele precisa urgentemente afastar de perto de si. Agora, se a gente for para o outro lado, para o outro jogo, para o jogo do Paysandu, a gente também vai ter condições de enxergar o jogo por 2 óticas. O Paysandu foi enfrentar a equipe até então líder, primeira colocada. É claro que o Volta Redonda tinha ultrapassado quando a rodada se iniciou, mas o Juventude era o líder ao final da 11ª rodada. E o Paysandu fez uma partida inteligente, jogou com competência e conseguiu ainda no primeiro tempo marcar o seu gol com o Nicolas. Este gol e mais a expulsão do jogador Dalberto ainda na reta final do primeiro tempo deu ao Paysandu a tranquilidade para administrar a partida. O Paysandu, com a vitória, alcançaria a liderança da competição. É isso, chegaria ao primeiro lugar, mas o Paysandu acabou cedendo alguns espaços para o Juventude, como já havia ocorrido no jogo contra o Tombense. Ainda assim, o Paysandu também chegou com perigo e teve boas oportunidades de liquidar a fatura, de garantir a vitória. Uma chance de ouro com o Diego Rosa, desperdiçada. Uma outra oportunidade também muito clara com o Jamie. E foi assim, logo após o gol perdido pelo Jamie, o Renato Cajá deu um passe precioso e o Breno empatou o jogo. Uma água na fervura do Paysandu. Um empate contra o Juventude, um jogo que poderia significar a liderança e caminhava para esta liderança com a vitória bicolor. A vitória escapou das mãos. Então, primeira análise, o Paysandu deixou de vencer o jogo. Foi frustrante. Segunda análise, o Paysandu conquistou um ponto fora de casa, manteve uma invencibilidade de 7 jogos
e segue numa toada bem competente nesta gestão da forma de jogar feita pelo técnico Hélio dos Anjos. Vejam como é o futebol, né? O resultado, apenas o resultado mostra o Remo tropeçando em casa e o Paysandu conquistando ponto fora. Mas as circunstâncias dos dois jogos significaram a conquista de um ponto pelo Remo e a perda de 2 pontos pelo Paysandu. Agora o Paysandu está fora do G4 exatamente pelo gol sofrido, pelo empate registrado no jogo em Caxias do Sul. Mas são 7 jogos de invencibilidade. E isso também tem que ser lembrado pelo torcedor bicolor. Ao Remo, o que tem que se buscar agora é a retomada pelas vitórias, porque não dá para ir de ponto em ponto. Se for assim, vai ter muitas dificuldades no momento mais importante da competição. É isso, amigos. Até a próxima.